Olá, mente ávida pela manhã. Eu sou Rafael Trigueiro, professor de física e tenho a missão de levar você ao sucesso. Você que é diferenciado, você que quer crescer mais na vida. Eu quero te mostrar que a física não é uma caixinha isolada. Ela, na verdade, está em tudo, no seu cotidiano, na sua vida. Eu quero te mostrar formas de raciocinar, esquemas, bizus e tudo que puder te ajudar. Vem comigo nessa jornada, essa nova forma de aprender e nova forma de ensinar. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, curte, compartilha, marca teus amigos, para que eles possam ter acesso à informação também e que eles também sejam ajudados. Falou, vamos nessa! Olá, mente ávida pelo amanhã! Segura as pontas que agora a gente vai entrar num outro tópico importante. Calorimetria. É chuva de questão de calorimetria no SSA2. Tem que estar sabendo isso, não tem pra onde. Vai cair, sempre cai, pô. Não vai ser diferente. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é como você pode esquematizar, raciocinar para um tipo de problema com trocas de calor. Como é que você pode pensar de forma mais fácil na hora da prova, no seu raciocínio. Aí então, eu separei essa questão, que foi do vestibular da Academia da Força Aérea e da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Um copiou do outro. Quem copiou quem, não tenho a menor ideia, mas já caiu nos dois. E aí diz assim: um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10 graus Celsius. Rapidinho, vê só. O cara diz que contratou um buffet para 100 pessoas. Ele fala, dentre os itens do cardápio constava água. Brincadeira, né? Era para o cara falar que tinha lagosta, camarão, outras coisas, mas enfim. Ele está dizendo que dentro do buffet tinha água a 10 graus Celsius. Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água, estou sempre colocando aqui em negrito. Ó. O que você pode fazer é grifar na hora da prova, para saber quais são os pontos e dados que podem ser importantes. Então, o buffet tinha no seu estoque 30 litros de água a 25 graus Celsius. Não é o que ele tem que entregar para o povo, não, viu? Se ele não entregar, é bronca. Determine a quantidade de gelo em quilogramas a 0 graus Celsius necessária para obter água na temperatura de 10 graus Celsius. Considere que a água e o gelo estão em um sistema isolado. Então vamos lá. O cara te forneceu aí a densidade da água, o calor específico da água, calor de fusão, calor específico do gelo, tem um monte de informação. Mas aí você sabe de toda forma, o que você tem que fazer é colocar essa água mais quente, que está a 25 graus Celsius, está na forma líquida, com o gelo que está a 0 graus Celsius. Então a ideia interessante é você colocar um esqueminha de transformar, não é nem um esqueminha logo, é você já transformar, porque é fácil, não tem que se preocupar muito com isso. Quando você fala em água, cada litro de água equivale a 1 quilograma. Então, quando ele falou que tinha 30 litros de água no estoque, ele tinha, na verdade, 30 quilogramas de água no estoque. E como 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ele tem, na verdade, 30.000 gramas no seu estoque. Tá. Para facilitar a resolução, você pode colocar um esqueminha como esse termômetro. Lá, lógico, aqui tá bonitinho, eu fiz para que você entendesse mais fácil. Na hora tu faz um risco, bota uma barra na vertical, 25, 10 e 0, acabou-se. E por que eu botei 25, 10 e 0? Porque são exatamente os pontos de partida da água que está líquida no começo, o ponto de partida do gelo, que vai ser a 0 graus Celsius, e depois eu sei que todo mundo vai ter que terminar aqui, ó, 10 graus Celsius, porque é quando ele vai ter que entregar, é o equilíbrio térmico. Tudo vai ter que terminar em 10 graus Celsius. Então, eu já fiz o esqueminha, coloquei aqui o pontinho vermelho para significar que ali está a água líquida inicial, nos 25 graus Celsius. Embaixo, a 0 graus Celsius, eu tenho gelo. Sendo que 0 graus Celsius é exatamente, nas condições ambiente, a temperatura em que o gelo muda de fase. Por isso que, para chegar até o 10 graus Celsius, até o equilíbrio térmico, eu sei que esse gelo não vai simplesmente começar a aquecer.
porque ele tem que virar água líquida para começar a subir de temperatura. Então, ó, corri para o lado direito e vou fazer o cálculo. Para a fusão do gelo, quanto é que eu vou gastar? Quando se faz fusão, não tem mudança de temperatura. Ela não sobe nem desce, ó. Então, o que eu fizer nesse gráfico não vai poder ser agora no começo, nada subindo ou descendo. Tem que ser alguma coisa que corre na horizontal. Porque qualquer coisa que eu fizer com o gelo, até ele derreter, ele vai manter a mesma temperatura que é de 0 graus Celsius. E aí, quando isso acontece, o calor utilizado é o calor latente. E o calor latente é massa vezes latente. É o que o pessoal por aí chama de Q mole. Q igual a mole, ml. Mas aqui é o calor. Na primeira etapa que eu estou fazendo, primeiro cálculo, é a massa de gelo que mudou de fase vezes a latente de fusão. Só que ele perguntou a você exatamente quanto é que você vai gastar de gelo para isso. Então eu não sei. Vou chamar essa massa de gelo de M. E vou pegar a latente de fusão aqui, ó. O calor de fusão do gelo, que se chama latente de fusão do gelo, é 80 calorias por grama. Opa! Se liga aí as unidades, ó. Se você está usando que é caloria por grama, é porque a quantidade de calor vai sair em caloria. E a massa você tem que usar em grama. Portanto, essa massinha M que está aqui, ó, lá no final, quando sair o resultado, vai sair a resposta em grama. Sim, mas esse não é o único ponto. Vou deixar aqui anotado e vou fazer no meu esqueminha, ó, mostrar aqui o gelo sofreu fusão e caminhou ao longo de 0 graus Celsius até se transformar em água líquida. E aí então ele não é mais gelo, ele é água, ele não é gelo, ele é água líquida. Sofreu fusão com essa quantidade de calor. Vou colocar no meu esqueminha Q1. Então de gelo até esse ponto aqui na frente, houve que ter um gasto de calor Q1. Esse gasto na verdade foi absorvido, porque para o gelo mudar de fase, para ele se transformar em líquido, ele absorve calor. É um processo endotérmico. Olha lá, em química se vê isso, né? Processos que absorvem calor, processo endotérmico. É a fusão do gelo. Só que aí o gelo virou água líquida. E essa água líquida não vai ficar a zero, né? Porque enquanto tiver uma diferença de temperatura, o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. E aí então, como a água agora está líquida, o que é que ela pode fazer? Toda a massa já sofreu fusão, virou líquida e pode se aquecer. Mas se ela vai se aquecer, vai variar a temperatura, eu não uso mais o Q mole, eu uso o Q macete, como o pessoal chama, que é a quantidade de calor, é massa vezes calor específico vezes ΔT. Aí saca o detalhe, vê como o problema fez. Lá na esquerda, ele botou calor específico do gelo. Mas calor específico só se usa quando tem variação de temperatura. E o que foi que aconteceu com o gelo aqui? Ele não mudou a temperatura, mudou só de fase. Aí quando ele virou água líquida, não é este valor que eu vou utilizar. Eu vou procurar o calor específico da água líquida, que é esse aqui de cima, ó. 1 caloria por grama, grau Celsius. Então se liga aí, ó. Essa parte de baixo foi só para sacanear. Às vezes as provas dão informação que nem precisa para você utilizar. Mas de boa. E como é que eu vou resolver isso aí? Vou substituir os dados. Como assim? Espera aí. A massa que eu coloquei foi M, mas a massa de água não era outra? Não era 30 kg, 30 mil gramas? Não, meu filho. Essa massa que está aqui é a massa que está subindo a temperatura, saindo de 0 para 10. Então é a massa de água que era gelo antes. Então essa massa M que está aqui é o Mzinho que eu usei aqui antes, ó. É o mesmo M. Ele agora saiu de forma sólida para forma líquida. E o calor específico? Ah, agora é líquido. Portanto, eu vou lá e calor específico da água, 1 caloria por grama, grau Celsius. E quanto é a variação de temperatura? Quanto é que ele aumenta? É só ir no gráfico. O gelo, na verdade o gelo não, agora é água líquida. Ele vai sair de 0 graus Celsius e terminar em 10. Então ele vai aumentar em 10 graus Celsius. Portanto, 10 graus Celsius. Mas tio, e essas unidades? Não está meio estranho não? Não, porque veja só. Quando você utilizou o calor específico como 1 caloria por grama grau Celsius, olha para cá. Você está dizendo que a energia, o resultado, o calor vai sair em caloria.
A massa tem que ser usada em grama. Eita, mas eu não sei, eu botei M. Mas esse M que você botou, não é o mesmo M lá de cima? E o M lá de cima não já está em grama? Então tá tudo certinho. E essa variação de temperatura que você usou aqui, 10, foi em graus Celsius. Portanto, na equação do calor específico, está em Celsius também, está batendo. Então não se aperreie, o calor trocado na segunda etapa é de 10 M. Aí eu vou lá no meu esqueminha e botar, ó, a água que sofreu fusão, ela sobe até chegar em 10 graus Celsius. Só que quando ela vai até 10 graus Celsius, ela usou uma quantidade de calor Q2, ela absorveu, ela esquentou. Então até agora, a água, na forma de gelo, absorveu uma quantidade de calor Q1 e depois, quando virou água líquida, absorveu uma quantidade de calor Q2. É Q1 mais Q2. O Q1 está aqui, o Q2 está aqui. Eita, mas espera aí. Não foi só água na forma de gelo inicialmente e que sofreu fusão que tem o problema. O problema me disse que eu preciso resfriar essa água líquida inicial, que está a 25 graus Celsius. Está aqui, ó. Ele disse lá no início. Portanto, se eu vou ter que resfriar de 35 para 10, a água líquida inicial vai ter uma variação de temperatura. E se vai ter variação de temperatura ao longo do termômetro, isso quer dizer que eu tenho que usar o que macete. O calor é MC delta T. Do mesmo jeito de antes. A massa que vai resfriar, opa, 30 mil, mas não era 30 kg. Mas se liga, você usa a unidade daqui, dependendo do que está do lado. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então aqui está mandando você usar em gramas. Portanto, essa massa que vai resfriar, eu vou usar em 30 mil gramas. O calor específico é 1, porque agora ela está líquida. E o delta teta, aí se liga, ó. Se é delta teta, é final menos inicial. Ela começa em 25 e termina em 10. Por isso que aqui, ó, T final é 10, é onde ela termina, menos, né, variação, final menos inicial. O inicial foi de 25. Aí eu tenho que o calor trocado é de menos 450 mil calorias. Ô, professor, o que é esse menos aí? Eu me confundo todo. Preste atenção. Quando você tem um sistema que absorve calor, meu querido, o processo é endotérmico. Foi antes, ó. É positivo. Calor positivo é de processo endotérmico, absorve. Mas quando você tem um processo que libera calor, feito esse, ó, a água teve para resfriar, teve que jogar calor fora, jogar energia fora. O processo é exotérmico. Vamos botar calor para fora. Por isso que eu coloquei esse menos aqui. Já apareceu direto, porque esse 10 menos 25 era negativo. Então, eu tenho duas etapas em que há absorção de calor e uma etapa que tem liberação de calor. Volta para o gráfico para tu não te perder. Baixou a setinha, você disse exatamente o que tem que fazer. A água líquida inicial, ela vai baixar de 25 para 10. Só que aqui tem um calor Q3. Professor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu estou perdido ainda, porque eu sei como é que cada etapa funcionou, mas eu não sei chegar no resultado. Aí você, então, vai dar uma segurada, respira e se liga. No finalzinho, considere que a água e o gelo estão em um sistema isolado. O que é que significa que o sistema é isolado? Significa que se tiver qualquer troca de calor, é entre quem está lá dentro. E quem é que está lá dentro? A água líquida inicial e o gelo no começo. Então eu posso dizer que tudo aquilo que um doou, o outro recebeu. Nada vai ser perdido. Um oferece, o outro capta. Um disponibiliza, o outro recebe. Por isso, então, a gente chama e eu vou agora invocar o chamado princípio das trocas de calor. Que é exatamente dizer, ó, que a soma dos calores trocados é igual a zero. Tudo que teve de troca de calor vai ter que dar zero no final, quando eu somar. Por quê? Porque uns vão ser positivos, feito esse, Q1.
Outros vão ser positivos também, como o Q2, mas outros vão ser negativos. Só que quando eu somar todos os positivos, é tudo que se absorveu. E quando eu pegar os negativos, é tudo que se liberou. Portanto, quando eu somar tudo, como não pode sobrar nada, a soma sempre vai dar zero. Então, só substituir, ó. Onde tinha Q1, calculei 80M. Onde tem Q2, calculei 10M. Onde tem Q3, substituir por menos. Olha lá, esse mais aqui em vermelho, mais em vermelho é da forma para somar os calores. Só que o Q3, que foi o calor da última etapa, ele não foi jogado fora? Se ele for jogado fora, ele é negativo. Então aqui aparece um negativo. É como se eu dissesse que esse menos está escondido dentro do Q3. Ele é negativo, o processo é exotérmico para ele. Então, somando tudo isso, eu tenho 90M de um lado, vou igualar com 450.000 do outro, vou dividir 9 fora e vou achar que a massa M é 5.000 gramas. Que massa M é essa? É a de gelo que ele pediu. Opa! Ele não pediu em quilogramas. Ou melhor, ele não pediu em grama, ele pediu em quilograma. Aí agora, meu velho, é só passar de grama para quilograma. Então eu posso dizer que isso é 5 quilogramas. E você chegou ao resultado tranquilamente. Esquematize seu problema. Entenda o que está acontecendo. Se você não entende o que está acontecendo, você não consegue raciocinar. Para você vira simplesmente aplicação de fórmula. Mas a fórmula sem a ideia não serve de nada. Espero que tenha servido mais essa nova aulinha para o SSA2, os bizus, os esquemas, e destrua na prova já já. Falou, gente? Curta, compartilhe o vídeo para que o canal cresça e a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Falou, gente? Até lá!